Vamos chamar o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. A Suécia está mais perto de conseguir fazer parte da OTAN, Aliança Militar dos Países do Atlântico Norte. A candidatura da Suécia foi aprovada por uma comissão no parlamento turco. O repórter Luca Bassani chega ao vivo no Linha de Frente. Luca, qual é o interesse da Suécia em fazer parte da OTAN e qual a expectativa em relação ao governo da Turquia? Nós sabemos que pelo tratado da OTAN, se um dos países membros vetar o ingresso, nenhum país pode entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte, essa aliança militar dos países, que é produto da Guerra Fria. Agora, me parece que em julho desse ano, 2 refugiados iraquianos, no dia da festa do sacrifício, um dos dias mais sagrados da religião islâmica, na frente da grande mesquita, queimaram e pisotearam no Alcorão. E fizeram isso protegidos pela polícia sueca e garantidos por uma autorização judicial da Suprema Corte da Suécia. Se isso não é discurso de ódio, se isso não é incentivo a atos de violência, eu não sei o que pode ser. Será que a Turquia, o Recep Erdogan, vai concordar recebendo mais F-16 e F-18? O que teria feito o nosso presidente da Turquia mudar de posição, sobretudo no momento em que cresce um sentimento anti-Ocidente com a guerra de Israel contra Hamas? Pois é, Capês, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Realmente é uma situação complexa e que pode fazer com que a OTAN fique com seu 32º membro após a aprovação deste ano da Finlândia. No caso, é a comissão turca que aprovou a candidatura da Suécia e não o parlamento em si. Mas como a comissão é formada por grande parte de membros que também pertencem ao partido de Recep Tayyip Erdogan, que representa grande parte do parlamento, muitos acreditam que essa decisão seja referendada. O presidente do parlamento, todavia, disse que não acredita que essa decisão seja feita de maneira rápida. Tudo depende do presidente do parlamento turco de colocar isso como uma prioridade ou não. Aquilo que a gente vê é que ainda há certos entraves colocados pela Hungria, já que a Suécia foi muito vocal em relação à própria democracia que se tem dentro da Hungria, por conta de Viktor Orbán ser um líder que muitas vezes não dá espaço para a oposição, tem tentado mudar um pouco as leis relacionadas ao órgão judiciário máximo que temos do país, e Orbán está também representando alguns entraves nesse quesito. Mas, de qualquer modo, Erdogan acabou ganhando, sim, dos americanos os F-16, esses caças muito conhecidos, muito poderosos, e que a Turquia estava querendo adquirir há algum tempo. O grande problema é que Erdogan, no aspecto geopolítico completo, saindo do aspecto Rússia, Ucrânia e Europa, Ocidente, simplesmente nós vemos que tem se colocado cada vez mais ao lado dos palestinos. Inclusive hoje, em uma declaração, falou que Netanyahu poderia ser chamado de o novo Hitler, porque não vê diferenças entre o premier israelense e o antigo líder alemão no que diz respeito à sua política com as minorias, no caso que tem acontecido na Palestina. Essa fala repercutiu muito mal dentro de Israel, obviamente, e também com todos os outros aliados ocidentais, que vem cada vez mais Erdogan se colocando ao lado do Hamas. Ele que inclusive já disse em outras ocasiões que o Hamas não é um grupo terrorista, mas um grupo de resistência, de libertação dos palestinos. Isso pode representar ao longo prazo um grande problema, já que há uma clara divergência na política do que diz respeito à Europa, Oriente Médio, principalmente relacionado à Turquia, esse país tão importante e tão poderoso do aspecto militar também, como sempre falamos aqui. Olha, uma das preocupações da Turquia, especificamente de Erdogan, é com os curdos que estão dominando ali o nordeste da Síria. E é claro que o Erdogan, a Turquia, tem interesse na ação que a Rússia tomou de intervenção na Síria. Recentemente, esses dias agora, questão de 2 dias, a Turquia deslocou soldados para a Síria na fronteira com Israel, o que Netanyahu reputou como uma provocação inaceitável. Então, cada vez mais a Turquia vai se afastando da OTAN. Erdogan manifestou o desejo, inclusive, de deixar a aliança do Tratado Norte, do Atlântico Norte,
e ameaçou fazer isso. Até que ponto esse conflito e a atuação específica de Putin, claro que Erdogan não vai querer desagradar Putin nesse momento. Até que ponto isso pode afetar a parceria estratégica entre Turquia e Rússia e qual o nível de influência que Putin pode exercer sobre Erdogan para retardar a entrada da Suécia na OTAN e também lembrando essa questão das manifestações anti-islâmicas com queima de Alcorão, que isso tem gerado uma enorme pressão sobre Erdogan dentro da Turquia e do mundo islâmico. Como é que você vê essas pressões que ele pode vir a sofrer? Pois é, Capes, o que diz respeito à própria política de pressões externas que Putin poderia realizar sobre a Turquia para evitar a expansão da OTAN, eu acredito que era de maior interesse da Rússia que a Finlândia não entrasse na OTAN do que a Suécia, afinal, eles têm uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Finlândia e é um país que historicamente também já teve suas desavenças com o regime soviético, lembrando, obviamente, do episódio da Guerra do Inverno. Essa é um pouco antes, né, da União Soviética entrar oficialmente na Segunda Guerra Mundial, de 39 a 41, lembrando que a guerra começa oficialmente para os soviéticos com a quebra do Pacto Ribbentrop-Molotov, né, o Pacto Germano-Soviético, em 41, isso quebrado pelos nazistas. Então, a Suécia não tem tanta importância para a Rússia assim, mas aquilo que a gente vê que essa questão da interpretação do Islã e de qual papel ele tem na sociedade europeia, que é laica e majoritariamente cristã, esse sim é um problema muito grande, afinal, aquelas pessoas que realizaram esse ato, que não deve ser copiado, mas é protegido pela Constituição sueca, principalmente pela liberdade de expressão, acaba indo contrário a vertentes muito mais radicais de países muçulmanos e de próprios imigrantes muçulmanos que, vivendo na Europa, sonham com a implementação da Sharia em muitos desses países. Então, acaba vendo o contraste daquilo que a Constituição de cada um dos países europeus garante e aquilo que os países do Oriente esperam que a Europa faça em relação à sua própria religião, algo que é muito complexo, não é uma discussão nada fácil, tem várias vertentes que advogam que a queima do livro sagrado para os islâmicos pode representar um perigo à segurança nacional, e outros dizem que uma proibição da queima de livro sagrado, seja do Islã, seja de qualquer outra religião, ia representar uma quebra do secularismo das tradições europeias pós-Segunda Guerra, que exatamente tratam qualquer religião como algo secundário da esfera privada. É algo que realmente a gente vai estar aqui discutindo por mais algum tempo e que também tem a ver com a política migratória, com outras tensões do âmbito interno da Europa que são cada vez mais frequentes e também costumeiras no debate político, principalmente em Bruxelas, na sede da Comissão Europeia. Bom, eu particularmente, eu não considero liberdade de expressão esses ataques violentos a qualquer religião. E a própria Corte Europeia limita a liberdade de expressão no que diz respeito a manifestações antissemitas. Então se vê também que há um certo preconceito, talvez por causa dos fluxos migratórios, contra a religião islâmica. Ou seja, o que se permite fazer contra a religião islâmica talvez não se permitisse contra a religião cristã, nem judaica ou outras religiões. De qualquer maneira, essa é uma situação e vamos acompanhando para ver se a Suécia entra na OTAN. Meu modo de ver, vai ser mais uma provocação gratuita à Rússia nessa expansão agressiva da OTAN. Sabe-se lá que consequências teremos ainda neste século. Luca Bassani, muito obrigado pela sua participação. Você está em Portugal? Na sua cidade aí que você gosta? Acabei de dar um pulinho aqui na Espanha, estou em Vigo, na Galícia. Por isso que o ambiente é diferente, mas só para jantar mesmo, já volto para Portugal. Esse é um homem internacional. Uma boa noite, Luca Bassani. Obrigado pela sua participação. Boa noite a todos. Boa tarde.